Olá pessoal, tudo bom? Estamos aí de volta mais uma vez, depois de muita luta. Esse ano aqui começou a coisa meio conturbada, né? Luta, gente, mas tudo bem, superamos. Saúde, vamos fazer uma excelente gravação podcast hoje, né? Nós estamos começando então 2024 com um tema muito legal. Hoje nós vamos falar sobre tradução bíblica, né? Eu sou a Daisy. Muito bem, eu sou o Fábio e nós temos um convidado, Vinícius. Vinícius, por favor, se apresente para nós. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela possibilidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Eu sou o Vinícius, eu tenho 28 anos, sou da mesma igreja que Fábio e Daisy, Famílias que Creem. E eu tenho uma cafeteria e floricultura e... Pode falar dela. Aproveita, faz um pouquinho de merchan, faz parte. Em Curitiba, tá, pessoal? Então, se você mora no Nordeste, você vai ter que visitar Curitiba. Vale a pena, essa cafeteria aí, ó, tem café de primeira, né? Qual é o prato mais... brusquetas. Brusquetas. As brusquetas são o diferencial. Verdade. Rodízio não é todo dia, né? Ele tem um dia especial, mas tem todos os sabores se você for lá, né? Sim. Sempre que forem, e o escondidinho de marshmallow também vale a pena. Quem é que vai perder? É isso aí. É a Blume Café, no Jardim das Américas, Avenida Coronel Francisco H. dos Santos, 840. Para quem quiser conhecer, será um prazer recebê-los. E vale a pena. E o cafezinho deles é feito com capricho também, muito capricho. É isso aí. E muito bom ter o Vinícius com a gente. A gente, de vez em quando, vai trazer uns convidados para a gente poder, né, trazer uma dinâmica diferente para o podcast, né? E a gente quer hoje fazer um desafio diferente, porque esse tema é um tema interessante. Tem gente que não se interessa, tem pessoas que qualquer Bíblia serve. Serve assim, digo, não acha tão diferente. Às vezes nem sabe que tem diferentes versões. Versões da Bíblia. Mas tem gente que se incomoda muito com versões bíblicas. E acho que a gente tinha que tocar nesse assunto justamente porque nosso assunto principal é a palavra de Deus, né? Até porque muitas críticas são feitas, pessoal, sem que o pessoal tenha conhecimento do que está criticando, né? Então, enfim, nós vamos falar hoje a respeito disso justamente para resolver. E o papel do Vinícius aqui é justamente trazer os questionamentos que vocês trariam. E ele também tem, né, as posições dele, as contribuições que ele vai estar trazendo ao longo do nosso podcast aqui hoje. E, eu sou um ouvinte assíduo do podcast de vocês. Verdade. É um prazer estar aqui podendo tirar as dúvidas junto com vocês na mesa, conversar. Legal. Olha só, é verdade. O Vinícius, ele gosta de ouvir no Spotify, é o teu favorito, né? Então, nós tivemos um bom resultado ano passado no Spotify, né? Muito bom mesmo. Então, assim... Tem um relatório no final do ano, né? Exatamente. E entre as pessoas que nos seguem, a gente sempre tá ali entre os 3 primeiros, os 10 primeiros podcasts preferidos. Então, obrigada, pessoal. Isso aí. Esse aqui é o nosso like para vocês. E acompanha esse ano, que esse ano vai ser mais legal ainda. Vai ser, com certeza. A gente tá aprendendo a fazer, os equipamentos estão melhorando. Sim, né? São novos também, né? A gente já fez um no final do ano passado com esse equipamento. Mas a gente está aperfeiçoando. Hoje tem uma mesa de som melhorzinha, né? Estamos acertando algumas coisas. Agora eu peço desculpa se vocês vão ouvir, às vezes eu tossindo, pigarro. Nós saímos do Covid, gente. Semana passada, né? Graças a Deus, tá tudo bem, viu, Vinícius? Tá tudo certo. Mas a gente tem que contornar essa situação, tá? Então eu vou pedir desculpa. Vamos direto ao assunto? Vamos direto ao assunto. Primeiro eu vou dar para vocês a pauta do que a gente vai tratar hoje, então, tá? Nós vamos definir o que é tradução. A gente vai contar brevemente a história da tradução bíblica. Nós vamos explicar os tipos de estilo utilizado para tradução bíblica, os pontos positivos e negativos deles e comparar os textos bíblicos em diferentes versões. Agora, gente, já queremos partir desse ponto aqui. Não existe tradução bíblica ruim. Tá? Não existe mesmo. Essa é quase uma conclusão já, né? Isso, pronto. Não precisa assistir o resto do vídeo. Então, valeu. Sobe os créditos. Exatamente. Pode passar os créditos, enfim. Não, é que tem que frisar isso, né? Eu tô falando isso por quê? Porque eu já vou te perguntar já, qual é a tua versão bíblica favorita? Conta pra gente ali nos comentários qual que é e por que ela é a sua tradução favorita. Isso, né? O legal assim, a gente vai ver que aqui tem funcionalidades diferentes, né, da tradução. Então a gente vai poder trabalhar para que cada ouvinte
tenha, assim, tire o peso da consciência, né? Tenha a liberdade de fazer essas suas escolhas, aquilo que ele se adapta melhor, se sente mais à vontade, porque justamente esse é o propósito das versões. E nós estamos falando com uma tradutora, a gente não explicou, né? Para quem já conhece verdade. a gente, você já sabe quais são as nossas funções. Mas a Deise é tradutora. Não né? da Bíblia, tá, pessoal? Eu faço tradução de texto. Já fiz tradução de Bíblia na época que eu fazia o mestrado em Antigo Sim, Testamento. quando nós estudamos teologia, a gente tem que aprender as línguas originais, né? Isso. Então a gente tem um material grande, até esquecemos de tirar hoje da prateleira. Da outra vez que a gente fez a gravação, que nós tivemos problemas. A gente problemas técnicos, né? Mas está aqui o nosso material. A Bíblia, ela é traduzida... Aliás, ela tem 3 línguas, vamos chamar assim, as línguas originais, né? E aí a gente tem que fazer essa tradução. E agora é um privilégio, gente. Isso aqui é riqueza porque, gente, no Brasil a gente tem o privilégio de ter várias versões da Bíblia. Inclusive, olha a grossura disso aqui. Não é por causa do papel ser grosso, não, né? Isso aqui embora seja de letra grande, essa não é tão grande, não. Essa não é tão. Mas é que ela é uma Bíblia de estudo, né? Essa daqui também é uma Bíblia de estudo. Aquela também é uma Bíblia de estudo. Essa daqui também é uma Bíblia de estudo. Rapaz, todas são. A gente tem, assim, uma riqueza hoje na língua portuguesa por ter todas essas versões de tradução. E temos também várias Bíblias já comentadas, com estudos e assim por diante. E Vinícius, conta pra gente então, qual que é a sua versão que você diz, cara, essa daqui é que eu me sinto mais confortável de ler. Não é que você não possa ler as outras, mas tipo, essa daqui eu leio e ela comunica bem comigo. Vamos ver se sabe quais são as inúmeras versões. Eu gostei um tempo da Almeida Corrigida Fiel, mas ela é também bastante complicada. Mas... por algumas pregações que eu via mais antigas, eu gostava bastante dela, mas individualmente com ela, daí você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Exato. E aí, para leitura normal, eu prefiro a NVI. Você disse dificuldade por causa do tipo do português. Do tipo de português. Okay. Algumas palavras ali, você acaba tendo que ver por sinônimos, tendo que dar uma pesquisada, não entender direito. Em alguns contextos, né? Principalmente o Antigo Testamento um pouco mais difícil ainda. E aí a NVI acho que tem sido uma melhor adaptação. Foi interessante você falar essa questão do Antigo Testamento ser um pouco mais difícil nessas versões que são mais tradicionais, né? Por quê? Porque foi escrito em hebraico e aramaico, e o hebraico antigo não é nem o hebraico novo. Então, assim, até para os tradutores realmente... E foi essa tradução que eu tive que fazer, porque como eu fiz mestrado em Antigo Testamento, eu tive que fazer a tradução do hebraico para o português. Cara, a gente sua muito a camisa. Por isso eu tiro o chapéu, assim, com muita gratidão aos irmãos que têm feito isso para nós, sabe? O hebraico é muito mais difícil que o grego, então. É mais. Ele tem as suas dificuldades, as particularidades na tradução, devido a ser uma língua... arcaica, bem arcaica. O hebraico bíblico é muito arcaico. Então, não estamos falando do hebraico moderno, nem do grego moderno. Tá? É interessante porque a língua, né? Para quem não sabe, a língua... Perdão aqui. A língua, quando ela é uma língua mais complexa, é mais fácil você ter uma diretriz, você entender o que a pessoa quer falar. Na comunicação, você tem mais recursos. Quando a língua é muito simples, ou seja, o fato de ela ser muito antiga, aí fica difícil você compreender porque você abre um leque muito grande, porque o vocabulário ele é menor, a gramática é mais simples, então os significados podem ser muito variados de acordo com o contexto. E nessa parte do Antigo Testamento, como é que funciona essa divisão entre hebraico e aramaico? Então, na realidade é bem pouco aramaico. Tá? Em alguns trechos de Esther, de Daniel, então é bem pouco. Por quê? Porque essa foi uma língua que eles aprenderam durante o exílio na Babilônia. Exatamente. Então, na realidade, é bem poucos textos em aramaico, mas eles existem e precisam ser traduzidos aí também direitinho, né? Então, o aramaico ele era uma língua mais popular entre o povo, né? E ele é um pouco parecido com o hebraico, é quase que uma evolução, só que uma maneira mais simples de falar, né? Bom, o grego já é um pouquinho mais complexo, né? Tem uma gramática mais completa, mas isso facilita na hora de traduzir, né? Mas vamos falar um pouquinho da pauta, né? Vamos lá. Pouquinho. Vamos começar com a pauta. Vamos lá, tem que seguir a pauta. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar aqui, o que é tradução?
né? Porque todo mundo acha que sabe, mas será que sabe? Então vamos lá. Isso aqui eu estou trazendo, gente, uma definição de uma especialista em tradução e tradução bíblica, tá? Então o nome dela é Catherine Barnwell e ela diz que traduzir é transmitir o significado exato da mensagem original, usando-se a construção gramatical e as expressões idiomáticas que são naturais na língua receptora. Ou seja, ao contrário do que a gente imagina de traduzir palavra por palavra, na realidade, o trabalho da tradução é trazer mais a questão do significado para as pessoas, tá? Porque não adianta eu, por exemplo, se a gente for traduzir pé na tábua para alguém que fala inglês, literalmente não vai fazer sentido nenhum. Então, se eu fosse traduzir, eu ia dizer o quê? Acelera, né? Manda bala, outra coisa. Não ia fazer sentido, né? Ou no sentido reverso, por exemplo, do inglês para o português, it's raining cats and dogs, que eles falam quando está dizendo que quer chover muito, né? Então, em português, como que a gente falaria em português isso? De Portugal fala chover cântaros, né? Que é a mesma ideia de cats and dogs, né? Aqui a gente vai falar, tá caindo um pé d'água. Isso, tá caindo um pé d'água, despencou o céu. Porque veja, gente, olha aqui, eu podia só chegar e dizer assim, tá chovendo muito. Sim. Né? Mas como em inglês, por exemplo, eles usaram uma expressão idiomática cats and dogs, o que eu tenho que fazer? Usar uma expressão idiomática em português. Isso que é traduzir, é observar a mesma coisa. Se o outro usou uma expressão, eu tenho que usar uma expressão. Se o outro falou uma coisa formalmente, eu tenho que falar formalmente. Se é sentido poético, eu tenho que fazer em poesia, entendeu? Isso é traduzir. Então, isso vai muito além do palavra por palavra. A questão do significado é o mais importante mesmo, né, na tradução. Então a tradução, ela tem essa ideia, os significados, ao mesmo tipo de estrutura e não sei o quê, né? Enfim, então o que a gente precisa saber para fazer uma boa tradução? Vamos lá, o que vocês acham que a gente precisa saber para fazer uma boa tradução? Acho que legal, assim, pelo que eu entendi, a prioridade do tradutor é para com quem está recebendo essa tradução. Ótimo. Então ele precisa ter um domínio da língua, precisa ter um domínio melhor da língua a qual ele está traduzindo do que a língua que ele está traduzindo. Isso, o que eu não sei se vocês entenderam o que o Vinícius falou, mas confuso. É que não, mas você, por exemplo, eu traduzo do inglês para o português, então eu tenho que conhecer o português melhor do que eu conheço o inglês. E é verdade isso, tá, pessoal? Tem gente que traduz e não sabe nem falar inglês, sabia? Eu conheço tradutores que são bons tradutores e não sabem falar inglês, mas eles sabem muito bem o português comunicar e sabem em português, ler. Né? Exatamente. Exatamente. É verdade. É verdade. Agora, eu conheço nativos do inglês que e sabem português bem, que quando vão traduzir, parece que você está lendo português em inglês, porque toda a estrutura da frase é como se monta em inglês, sabe? Sim. Então, isso que você falou é isso aí. E é isso que os tradutores bíblicos têm que ter em mente, né? É a pessoa que vai ler a Bíblia, mais do que tudo bem que ele tem que ser fiel. Aí entra uma máxima que há entre os tradutores, né? Tradutor traidor. Por quê? Porque você vai ter que escolher a quem que você vai ser fiel. Você vai ser muito fiel ao autor ou você vai ser muito fiel ao público. Ao público, né? Exatamente. A gente precisa entender bem essa dinâmica, né? Para poder saber que, então, não é que o tradutor ele está cometendo erros. Às vezes a gente compara traduções e diz assim, mas ele fez aqui uma tradução que não é adequada. Não, depende justamente o público que ele está tentando alcançar, né? E às vezes até a teologia do tradutor. Isso é importante. Isso entra também. A gente entra um pouco da opinião do tradutor nesse caso. Também a opinião. Isso a gente tem que colocar. O tradutor, ele é um intérprete, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Quer dizer então que eu posso ter versões da Bíblia que eu não concordo porque é uma interpretação do tradutor? Não é bem assim, né? O tradutor ele não vai fugir. Aliás, para quem não sabe, no trabalho de tradução da Bíblia, você não está fazendo um trabalho livre. Você pega e de repente, hoje eu decidi, vou traduzir a Bíblia. Não, tem uma equipe para traduzir. Isso. Você faz uma tradução normalmente baseado em comparações de tradução. O tradutor tem que ter esse trabalho de pegar as versões que já foram traduzidas. Para quê? Porque ele tem que se certificar.
Isso que você falou é muito legal. E aí, as versões que já foram feitas, quais que vão ser? As mais antigas. Eles vão consultar. A gente já vai contar isso para vocês, tá? O que é a Septuaginta, o Targum. Eles vão consultar como que os outros tradutores lá no passado pensavam, para ver se eles não estão pensando muito fora da casinha. Exatamente. E aí, claro, gente, descoberta arqueológica vai ter influência, inclusive, na tradução. Sim. Tá? Questão de conhecimento geográfico também. Então, hoje, por exemplo, a gente está conhecendo melhor Israel do que a gente conhecia, talvez, 2 séculos atrás. Sim, exatamente. Né? Então, nós temos mais acesso à informação. Sim. E fora que a arqueologia, a partir do século XIX, ela desvendou um monte de coisa pra gente, né? Se a gente for pensar em algumas passagens específicas, até fica mais fácil, né? Por exemplo, quando fala daquelas moedas, as 2 moedas que aquela senhora foi dar de oferta no templo, quando a arqueologia pega aquela moeda e você descobre que ela era menor, realmente era minúscula, né? Pequenininha aquela moeda. Então, você pode dar um peso nesse texto, mostrando que realmente era um esforço, porque tudo que ela tinha era muito pouco perto do que um fariseu tinha. Né? Dos que gostavam de tocar trombetas ainda. E até o tocar trombetas, exatamente, né? A gente descobre o que é isso, né? Sim, porque a moeda pequenininha, quando você joga dentro que do o gasofilácio, né? Ele tinha uma boca tipo de trombeta. Não sei se você sabia disso. Não, eram anjos tocando trombeta, que era onde você coletava as ofertas. Certo. E eles eram como se fosse... aliás, eles eram em metal, né? Então, uma escultura. Então a pessoa jogava dentro daquela trombeta a moeda que ia ser recolhida. Então, à medida que ela batia quanto no mais metal, moeda, você sabia mais ou menos ali. Porque é como se o anjo estivesse tocando a trombeta. Então, quando Jesus fala de tocar trombeta, é justamente você pegar um volume de moedas, jogar para dentro daquele gasofilácio e aquele tilintar das moedas vai fazendo um barulho como se o anjo estivesse anunciando. Então, é um jogo de palavras, porque realmente eles faziam isso em público. E quando você joga uma moedinha só e ela ainda é a menor... minúscula, né? ela quase não faz barulho. Quase não faz barulho, né? Então, Jesus ele tá chamando a atenção dos seus discípulos. Agora, quando a gente vê isso daí na prática, quando encontra essa moeda, né? Que era muito pequenininha, e você compara com outras moedas e você entende melhor... Poxa, a tradução ela acaba tendo que dar essa ênfase, né? Ela dá, mas ela tem limite, porque ela não pode acrescentar, ela não pode explicar tudo isso. Aí entra o papel das Bíblias de estudo. Elas é que vão trazer essas notas explicando essas coisas pra gente. Porque não dá para carregar demais o texto, né? Não dá. Então, vamos falar da história das traduções, porque, inclusive, a primeira tradução que eu vou mencionar aqui, ela é uma tradução mais comentada do que não sei o quê, que é chamado os Targums ou Targumins, tá? Que foi feito lá pelo século II a.C., por aí, que era do hebraico para o aramaico. Porque o pessoal, como eu tinha falado antes, né? O pessoal que foi para a Babilônia aprendeu aramaico lá e eles ficaram 70 anos, acabaram se esquecendo do hebraico. É uma nova geração já. Isso, imagina, nós estamos longe de ter 70 anos, então era como se nós tivéssemos nascido na Babilônia. E aí tudo bem que os nossos pais podiam até falar hebraico em casa, mas quando a gente ia para a escola, quando a gente ia negociar, porque os judeus não foram escravos na Babilônia, né? Então eles iam fazer negociação, enfim, e aí era tudo em aramaico, então acabou sendo a língua principal deles, né? E aí eles não conseguiam mais ler a Bíblia em hebraico, tinham dificuldade, e aí foi feito esses targumins, né? Só que essas traduções, elas são isso que a gente está fazendo aqui. E aí eles ficavam explicando ainda. Então não era só tradução, era essa realmente a mais perto de paráfrase do que de tradução. Porque realmente tem muitos comentários de rabinos e não sei o quê. Para quem não entende paráfrase, explica, por favor. Então, paráfrase, gente, é eu contar a mesma história. Por exemplo, uma história que é contada de uma forma bem formal. Por exemplo, um texto de Shakespeare e eu transformar, como já existe, né? Filmes, por exemplo, ai, meu Deus, do casalzinho lá, Romeu e Julieta. Do casalzinho lá.
História de Romeu e Julieta, colocando gangues de Nova York. Você está atualizando então, a história, né? Isso. Só que você está trazendo um enredo. História. É a mesma história, mas você vai mudar o contexto dela, né? Nós temos uma paráfrase só em português, tá, pessoal? Ao contrário de que algumas pessoas andam falando por aí, nós só temos uma paráfrase em português. Nós vamos chegar lá. Mas em outras palavras, assim, só para deixar bem claro, é como se pegasse então a Bíblia, mas estivessem contando ela realmente nos dias de hoje. As histórias fossem muito atuais, não fossem mais da nossa cultura, da nossa época, do que uma adaptação. Isso, uma adaptação. Até porque eles tinham adquirido muitos hábitos babilônicos. E agora, então, tinha algumas coisas que eles não entendiam. Mas por que isso era assim? Não, porque antes se fazia assim. Entende isso, gente? Eu tô colocando aqui da forma mais simples que eu posso para vocês o que é isso. É um resumão, né? Segunda tradução, Septuaginta. Essa é bem famosa. Famosa, tá? Importante, porque quando você vai estudar o Novo Testamento, principalmente, é um material bastante usado naquela época, né? Porque ele passou por um período aí da conquista grega, e aí os gregos eles tinham muito interesse, inclusive nas religiões, em outras crenças de outros povos. A própria Biblioteca de Alexandria gostaria de coletar esse material e colocar ele em literatura na própria língua grega para todos os povos poderem consultar essa biblioteca. Então esse trabalho que foi feito foi justamente pegar os escritos e colocar na língua grega. O hebraico, né? Porque era o que tinha. Isso tudo é antes de Cristo. Tá? Então nós estamos falando de antes de Cristo. Então eles pegaram do hebraico. O grego tinha se tornado a língua corrente do império, porque Alexandre chegou, né, varrendo tudo e levando consigo a cultura grega. Então, aí, um dos generais dele, né, quando assumiu o poder, depois chegou e falou: olha, eu queria ver esse livro que vocês, judeus, porque tinha muito judeu ali no norte da África, eu queria muito conhecer esse livro de vocês aí, só que precisa estar em grego, né? Essa é uma das possibilidades de como surgiu a Septuaginta, né? Sim. Tem muita viagem aí em cima da história. Teoria. Teorias, né? Porque não tem muita clareza. Agora, a Septuaginta já foi também traduzida por uma equipe junto? Sim. Esse nome esclarece mais ou menos a ideia, né? De septo, de 70, né? Então seria uma das traduções. Seria, né? a ideia de 70 sábios, 70 grandes tradutores, homens, né, que fossem enraizados na cultura e conhecessem muito das escrituras para poder fazer uma equipe de tradução. Aliás, deixa eu deixar claro, né, que é no intervalo do Antigo para o Novo Testamento, né? O período entre os testamentos. Então, ali é um trabalho de tradução para o grego, e a partir disso, essa versão ela começa a ficar popular também. Então, isso que é legal, né? Porque muitas pessoas não entendem ou não conhecem ao certo como a Bíblia que era no hebraico e aramaico, corta para Novo Testamento, estão falando grego, a Bíblia está em grego e não tem muita explicação de como isso aconteceu. Isso, e foi nesse ali meio de tempo que, quando a gente fecha o Antigo Testamento, Israel está dominado pelos persas. Aí vem Alexandre o Grande, conquista e pronto, ele implementa a língua grega e os generais dele dão seguimento. Né? E aí é que vem essa tradução. E é interessante porque essa tradução da Septuaginta, ela é citada no Novo Testamento. Sim, Jesus ele usa a Septuaginta. E os apóstolos também. Os apóstolos também, para falar sobre as profecias que se cumpriram e tudo mais. É engraçado porque quando a gente pega os textos do Novo Testamento e vai procurar no Antigo Testamento, assim, nossa, mas não está exatamente igual. Eu não consigo encontrar exatamente aquele versículo do jeito que está no Novo Testamento. Será que houve alguma coisa, alguma alteração? Não, é que um está citando uma fonte, outro está citando outra fonte. Né? Então, se pegar o Antigo Testamento, está citando a fonte hebraica. E o Novo Testamento está citando a Septuaginta. A tradução que eles fizeram na época do hebraico para o grego, que não necessariamente é a nossa tradução do hebraico para o português agora. Então, às vezes dá essa divergência. Isso. Então, hoje, por exemplo, se eu fosse traduzir do hebraico para o português, eu teria que consultar a Septuaginta. Tá? E até os Targums. Como é que eles entenderam? Quando eu chego diante de uma coisa que eu não entendi.
Entendeu? Porque nós estamos falando do quê? De judeu traduzindo para judeu. E eu não sou judia e não falo hebraico, não é a minha língua, não é a minha cultura. Então eu tenho que... peraí, mas isso aqui eu não entendi muito bem. Como é que judeu traduziu isso para judeu? Tem base ou não tem base esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que além do dialeto, até eu sei muito pouco sobre isso, mas acho que seria legal comentar sobre os hebraísmos, que não necessariamente é o dialeto, a tradução, né? Mas era um costume, ou como é que funciona essa questão dessa parte? E até no grego, né? Existiram hebraísmo durante a tradução do grego, e como é que a gente adapta isso para nossa tradução hoje? Então, olha só, essa questão do hebraísmo, né? Isso é muito legal que você pôs, porque a Bíblia, ela foi escrita por escritores judeus, né? Só um não é Lucas. O resto é tudo judeu. Então, é como um brasileiro escrever em inglês, eu vou escrever em inglês, por melhor que eu fale inglês, eu vou usar muito a minha estrutura do português, de construção de frase, para falar inglês. Eles vão entender? Vão entender. Mas eles vão identificar. Isso foi uma estrangeira que escreveu, não foi um nativo. Entendeu? Então, a mesma coisa, essa questão do hebraísmo, que é o jeito de se comunicar de um hebreu, ele passa até para o grego. Por exemplo, o Apocalipse. Ele é cheio de 7, de 3, isso tudo são hebraísmos. Ele usa muito paralelismo, que é a forma dos judeus de fazer poesia, entendeu? Então, assim, essas estruturas do hebraico, com certeza, passaram até para o grego do Novo Testamento. A forma de pensar continuou sendo judaica. Exatamente. Como você falou, né? São escritos judaicos, né? Aliás, corrigindo, a Bíblia foi escrita por israelitas, né? Então, hebreus, vamos chamar hebreus, assim, né? Isso. Judeus é o Novo Testamento. Mas, só para ninguém depois dizer, mas ela falou, tem que colocar os pontos nos is. Mas a gente tem que pensar assim, ó. Você pega a linguagem do Novo Testamento, que foi escrito boa parte, né, como a Daisy falou, tirando Lucas, todos eles eram judeus. Então aqui você tem que tomar uma certa atenção na hora de você interpretar, porque já está na língua grega. Mas tem gente que se perde aqui. Por quê? Porque está traduzido está sendo usado a língua grega, mas tem gente que usa a estrutura do pensamento grego para interpretar os textos de um judeu. E não entende justamente... um hebreu. Não entende os hebraísmos, né? E aí ele confunde, às vezes, o pensamento como o pensamento de um filósofo. Por exemplo, o apóstolo João, né? A gente está falando dessa questão do hebraísmo e ele como escritor. Quando ele fala Jesus é o verbo, e o verbo estava com Deus, ou a palavra, né? Porque a língua grega ali, o texto fala que é uma palavra, né? Logos. Só que o logos é uma palavra também usada pelos filósofos. E aí confunde muitos estudiosos que ficam pensando, às vezes, que ele está usando uma linguagem da filosofia. Não, e é tão engraçado porque no mesmo primeiro capítulo de João, ele pega uma palavra hebraica, que é tabernáculo, transforma ela num verbo grego, tabernacular. Ele cria uma palavra. Sim. Quando ele diz que Jesus veio habitar no meio de nós, ele está falando tabernacular. Ou seja, há um hebraísmo ali ou não? Há um hebraísmo. Todo mundo reconhece isso, entende? Então, os autores do Novo Testamento muitas vezes escreviam em grego utilizando uma estrutura hebraica. Sim, isso, porque é o pensamento deles. É isso mesmo. É o pensamento deles. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos embora. Vamos então, falar? a próxima versão. É do John Wycliffe. Não, antes, tem a Vulgata. Pulei a Vulgata. Não dá pra pular. A gente não considera. Não. A Vulgata é muito importante, brincadeira. Né? Inclusive porque ela é considerada, né, embora ela é uma tradução bem antiga e é usada principalmente pelo catolicismo, né, para tradução. Uhum. Mas ela é referência para todos. Sim, né? É referência. E é justamente por isso, né? Porque ela se torna o que eles chamam de textus receptus, né? Ou seja, do material que se encontrou, aliás, que se tinha... o material original, mais próximo. Então, digamos que ela tem uma referência boa. Quando você encontra um material, arqueologicamente falando agora, né? Você encontrou um material novo, que nem
para as descobertas das cavernas de Qumran, né? Aham. Ali você tem uma comparação, porque, tem documentos aqui que são documentos foram encontrados recentemente, que são datados daquele período. De antes de Cristo até, antes de Cristo. Bem antes de Cristo. Aí você vai fazer a comparação, mas como é que fica? Você vai pegar o textus receptus, ou seja, aquela tradução que já vinha sendo feita, e você pega essa descoberta nova para fazer uma comparação. E os manuscritos mais antigos que tinham, né? Também. Isso. Então você compara tudo, tradução, manuscrito antigo, com a descoberta mais recente, digamos assim, né? Exato. Então, as traduções modernas, elas podem até ter uma influência dos textos que foram descobertos recentemente, porque aí tem aquele impacto sobre o tradutor. Sim, a arqueologia. Exatamente, que a Vulgata não tem. Nem a Septuaginta e nem menos ainda, né? Porque a Vulgata ela é feita depois de Cristo. Aí o que foi? Já tinha bastante, como o latim, aí nós já estamos falando de Império Romano. Então a língua corrente já estava se tornando latim. Então começaram a fazer traduções do hebraico do grego para o latim. E aí começou a ficar uma bagunça, aí foi pedido para São Jerônimo. Faz o seguinte, dá uma revisada nessas traduções latinas que já tem e continua o trabalho. Ele continuou, provavelmente não foi ele que terminou toda a Vulgata, ela foi também sendo feita, parece que o texto completo mesmo no século VI, e ele começou no século IV. Então, final do século IV, né? Então, teria ali um século e pouquinho, talvez, para o desenvolvimento da Vulgata. Mas ela é uma tradução bastante importante. Só que, então, a partir desse momento, as missas começaram a ser rezadas em latim. Porque nós tínhamos a Bíblia em latim. E isso começou a gerar um problema, porque depois cai o Império Romano e as missas continuaram sendo rezadas e por em quê? latim, a Bíblia lida em latim. Exatamente, né? Porque aí que acontece de uma liderança ou um determinado igreja numa região começar a declarar que aquela versão, aquela tradução, ela é mais fiel, ela é mais certa, ela é mais correta, teologicamente perfeita. E aí você acaba colocando aquela versão como uma versão infalível. Canônica, né? Canônica, infalível. Ela é tão inspirada quanto os autores originais, né? Isso é um perigo. E é por causa disso que você teve durante séculos o pensamento de que a pureza está no latim. Então a missa tem que ser rezada em latim, o texto tem que ser rezado, justamente por causa da versão. Então você tem uma palavra que é infalível, é essa que está em latim, não pode mudar. Porque senão você corre o risco de você desviar da fonte. Né? Então é exatamente sobre tradução que nós estamos falando. É porque a verdade veja, mesmo falando lá dos Targumins e do Targumim, perdão, da Septuaginta, agora da Vulgata, a ideia é que a Bíblia esteja na linguagem do povo, só que em um determinado momento a igreja tirou a linguagem do povo e ficou com a linguagem clássica, que era o latim. Esse intervalo foi, então, aparentemente a partir do século VI? A partir do século IV que começou ali, né? Sim. Então o século VI estava completa. Sim. Até século XV? Até... eu diria que dependendo da onde nós estamos falando, até mais. Até mais. Até mais, né? Então foi quase um milênio onde a Bíblia era apenas em latim. Tudo em latim, Sim, exatamente. latim. Até que chegam os rebeldes com causa. Bom, aqui no Brasil nós temos aí cidades de interior que durante, depois nós estamos aqui da colonização brasileira, falando... até o século XX. Até o século XX, exatamente. Missas né? ainda Missas rezadas em latim, que era obrigatório naquelas igrejas serem pregadas. O sermão era parte em latim, né? Enfim, tinha que ter a leitura em latim, e aquilo foi uma resistência, até que foi caindo, né? Mas a consciência começou a mudar a partir de John Wycliffe, que era um inglês. E ele falou, não, mas se a Bíblia tem que estar na linguagem do povo, a linguagem do povo não é o latim, a linguagem do meu povo é o inglês. Então eu vou... E ele traduziu do latim para o inglês. Então ele pegou a Vulgata e traduziu para o inglês. Né? E com isso, ele é um pré-reformador.
Em qual século? Isso, século XV, isso que Século você falou, XV. século XV. Aí Isso. ele, por isso que é século XV, ele é antes de Lutero ainda. Isso. Um século E ele foi um antes. grande influenciador da reforma protestante, porque Opa. o que ele começou a fazer, diz assim, gente, nós prendemos a palavra de Deus às 7 chaves, porque o povo não está tendo acesso, não consegue entender o que é dito, a gente não consegue nem explicar mais, a igreja está fazendo um papel de uma elite e a gente precisa colocar agora o povo com a palavra de Deus na mão. Mas isso daí trouxe muitas dificuldades políticas. Ele foi perseguido e tudo mais. Ele até não foi morto pela perseguição, mas depois de morto, desenterraram o corpo dele, queimaram os ossos dele. Queimaram os Então, ossos, exato. mas veja, ele chegou a influenciar lá em Praga. Aí teve John Hus, que também teve a mesma ideia, não? Então, mesmo vambora pensamento. pôr em tcheco, entendeu? E aí veio a reforma protestante. Aí vem Lutero, Calvino. Isso cabe um episódio inteiro para falar. Outro, exatamente. Mas a gente precisa localizar isso na história para entender a importância dessa evolução. Por que nós temos hoje o texto na mão de várias formas do português? Você pode pegar um português mais erudito, pode pegar um português mais popular, mas você pode fazer comparações, você pode ter, inclusive, acesso até ao material original, né? Porque a igreja, era naquela época, antes dos reformadores, era tão detentora dos documentos e da verdade que não era qualquer pessoa que tinha acesso. Hoje qualquer pessoa tem acesso. Você pode pegar um material original Graças hoje na a tua Deus mão. por isso, né? Exatamente. Você pode estudar as línguas originais, você pode pegar e fazer um trabalho de tradução. Aliás, tem até aplicativos hoje que você pega gratuitamente e você tem materiais que vão te ajudar a traduzir. Você pode ter esse acesso. Lógico, eu não estou falando aqui que você vai fazer um trabalho de um expert, mas você pode fazer essas comparações e você pode se aprofundar. Naquela época, não. Naquela época, quem é você? Né? Você precisa entrar para o seminário, você precisa se especializar, você tem que fazer carreira. Dentro disso que você está falando, eu só queria dar um recado para vocês. Gente, vocês não precisam aprender a ler a Bíblia em grego e em hebraico para tirar o melhor da Bíblia, porque agora está uma febrezinha aí, né, de ensinar grego e hebraico para todo mundo. Tudo bem, você quer aprender aprender a pesquisar, tudo bem, mas não é que você tem que, porque não, o trabalho dos tradutores é bom. Inclusive, é importante a gente tomar cuidado com justamente esse puritanismo de tradução, porque não existe essa tradução que você vai chegar a uma perfeição, né? Voltando agora à questão dos reformadores, né? E trazer a língua original, ou seja, o texto original para o povo, então a gente vai encontrando que houve um movimento. Deixa de lado um pouco esse purismo, vamos levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam entender essa palavra. E King James, aí, o rei Tiago, né? Ele fez um trabalho maravilhoso. James é Tiago, tá, gente? Isso. Né? Então a gente tem que pensar assim, esse foi um outro homem de Deus que foi usado na Inglaterra para trazer um material que depois, nos avivamentos ingleses, e no trabalho de divulgação da palavra de Deus à volta do mundo, foi um impulso enorme que foi ganho. E é engraçado porque o estilo de tradução adotado pela King James, ela influenciou a Reina Valera em espanhol. Isso. E influenciou a nossa em português também, sim, né? E eu diria, não sei se eu estou errado, me perdoem as sociedades bíblicas se eu estiver falando besteira, tá? Mas é mais ou menos a ideia que eu tenho. Que a King James, até coloca nos comentários, se tiver alguém aí ligado à sociedade bíblica, até pode comentar. Mas a ideia que eu tenho é que a King James, ela deu uma estrutura para o nascimento das sociedades bíblicas, né? Porque aí você teve a conscientização em regiões que era necessário ter uma tradução e uma sociedade que se ocupasse com isso. E um método que foi adotado para traduzir também, né? Então, ela realmente foi bem importante. E como a gente estava falando, né? Então, agora entrando finalmente, entramos na tradução em português, né? E ela não chegou muito depois, não, tá? Porque o João Ferreira de Almeida, ele nasceu em 1628 e ele começou a tradução em 1665, ou seja, tá ali no
os primeiros 100 e poucos anos, depois da Reforma Protestante, nós já estamos recebendo a Bíblia em português, graças a esse irmão, né, que nasceu em um lar católico, depois se converteu ao protestantismo calvinista e fez esse belíssimo trabalho de traduzir. Ele tinha uma equipe, né? Ele tinha uma equipe. Quando ele morreu, ele já tinha traduzido todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento até Ezequiel 48. Isso. Aí depois a equipe deu seguimento sozinha. Então a primeira tradução que a gente tem no português é a JFA. João Ferreira de Almeida ou não? João Ferreira de Almeida, exatamente. Isso. Essa é a primeira versão. E você vê isso lá no século XVII já. Então nós já temos a versão em português há bastante. E, gente, isso é um privilégio. Tá? Porque ainda tem línguas no mundo que não tem a Bíblia traduzida nenhum trecho dela. Né? E deixa eu aproveitar e fazer um gancho aqui sobre as traduções da Igreja Católica, que elas vieram, né, depois, mais tarde, tentando acompanhar essa ideia de levar a palavra de Deus para o povo, e que são excelentes traduções. Principalmente a de Jerusalém. Né? É uma queridinha entre os estudiosos, né? A Bíblia de Jerusalém é uma tradução muito boa para quem quer estudar os textos com um português, assim, num trabalho maravilhoso. Né? Ela é bem formal. Sabe? Então, se você, por exemplo, eu tenho que consultar bastante o dicionário quando eu vou ler a Almeida Corrigida e Fiel, e talvez na de Jerusalém você teria que consultar um pouco mais, porque realmente eles são bem formais. Agora, os comentários dessa Bíblia são maravilhosos. São muito bons. São muito bons mesmo, né? Nenhuma é perfeita, não. Nenhuma é inspirada. Não, inspirados são os textos originais. E por falar nisso, gente, quando a gente fala original, pensem o seguinte, línguas originais, os textos nas línguas originais, porque não temos mais o que Isaías escreveu pela própria mão de Isaías, não temos, claro, mas Moisés, imagina que Moisés escreveu, que enfim, né? Não tem a pedrinha lá onde... Não tem, Urim, Tumim, sumiu, nem sabe se é pedra ou não. Então, tanta coisa. Não tem, então nada disso. Então, talvez dentro da arca, se ela ainda existir, se ela ainda estiver escondida em algum lugar, pensando em Indiana Jones, que está procurando ela até hoje, né? Ela poderia ter as tábuas da lei. A arca não é de Noé. Da aliança. Isso. Não, é porque, né, arcas, enfim. Mas aí, gente, você conhecia essas histórias das traduções? O que você achou isso? Olha, o que você acha dessa ideia, né? Já conhecia a história de João Ferreira de Almeida? Você achou o quê? Que ele traduziu a Bíblia na década de 70. Pois é. Bem mais antigo o trabalho dele. Aí a gente está falando das sociedades bíblicas, né? Que é essa associação de pessoas que formaram um grupo de trabalho constante, que é esse trabalho de você pegar, por exemplo, o João Ferreira de Almeida, que escreveu lá no século XVII, né? 17. E você tem um português do século XVII que hoje é quase impossível de você ler. Não entenderíamos, né? Se você pegar os livros mais antigos do português, né? Vamos falar de Lusíadas, por exemplo, Camões, que escreveu os Lusíadas. Você pegar uma versão original, ou mais... original, digo assim, sim, o que da ele época que ele escreveu, mesmo, né? Próxima dele. O português daquela época. Você não vai entender. Você não vai entender aquele português. A gente precisaria de uma tradução do português para o português. Exatamente. Mas isso é o trabalho das sociedades bíblicas e das outras equipes de tradução. Tá sempre atualizando a linguagem. Exatamente. Isso é interessante, né? Porque volta e meia sai uma polêmica, assim, estão querendo atualizar a Bíblia. Gente, atualizar a linguagem, a mensagem continua a mesma, né? Embora tenha um pastor aí que sugeriu atualizar e aí é mais outra perigoso. coisa. Não é atualização, não é atualização teológica, é atualização de linguagem. De linguagem, né? Isso é importante falar aqui. Exatamente. Agora, a Sociedade Bíblica recentemente do Brasil, ela fez uma atualização que eu amo de paixão, que é a Nova Almeida, que é justamente do João Ferreira de Almeida, atualizada.
né? E eu tenho aqui a Almeida Revista e Atualizada. Revista atualizada. Essa daqui é mais recente do que essa, né? Mas ela tem uma diferença no estilo. No estilo. Então, e é disso que a gente vai falar agora. Estamos no terceiro ponto da nossa pauta. Exatamente. Os estilos das versões, ou seja, quais são os propósitos das diferentes versões. A gente está falando agora do português, então tem vários tipos de tradução. Então vamos lá, voltando para o começo, Vinícius, ajuda a gente aí. Essa questão da tradução. O que é mais importante mesmo numa tradução? O mais importante na tradução seria, então, trazer a mensagem mais correta para quem a está recebendo. Isso, então é uma ideia de se importar com os significados para quem vai ler, Certo. né? Isso. Então mantenham isso em mente. O Vinícius e vocês aí em casa também. Por quê? Porque nós temos dois estilos de tradução, tá? Nós temos a equivalência formal, que é um estilo de tradução que vai se preocupar com aquilo que o Fábio tinha falado ali um tempo, do palavra por palavra. Não existe nenhuma tradução 100% palavra por palavra, tá? Porque é aquilo que a gente explicou no começo, os modos de falar, enfim. Então tem, por exemplo, nessa questão aí, no hebraico não se fala fazer uma aliança, se fala cortar uma aliança. Já pensou traduzir isso? Vamos cortar uma aliança? Aí você fica, eu pelo menos, né? Minha aliança não, minha aliança é bonitinha. Eu já pensei em cortar a fita de inauguração de alguma coisa, não pensei na aliança, né? Então, o que é isso, cortar? O que é cortar? Não faz sentido pra gente, né? A gente, até se fosse unir a aliança, faria um pouco mais sentido, mas o cortar, que é a divisão, justamente a união em fazer uma aliança. Exato. A proposta na linguagem deles original era cortar, mas como assim cortar, né? Mas para eles faz todo sentido. Por quê? Porque os animais, quando você ia fazer aliança, né, entre um suzerano e um vassalo, por exemplo, Traduz isso. Entre uma pessoa rica e poderosa e uma pessoa que está precisando da aliança com ela para ter um desenvolvimento comercial. Uma pessoa simples, pobre. Isso. Ou entre pessoas até iguais, mas é um tratado de paz ou qualquer coisa desse tipo, tá? Então, o que eles faziam? Havia animais sacrificados, esses animais eram cortados ao meio e separados. E isso era dito, então, o cortar aliança era isso, porque aqueles animais cortados simbolizavam o seguinte, que aconteça comigo... Se eu não cumprir a aliança, o que aconteceu com esse animal? Eu vou ser cortado. Em outras palavras, é um pacto de sangue. É um pacto de sangue. Então, cortar ali, na verdade, é tirar a vida. Então, eles faziam literalmente com uma encenação. Então, eles pegavam o animal, cortavam ele ao meio, dividiam as partes e eles passavam entre essas partes. Né? Então, dando essa ideia de que aconteça com a gente o que aconteceu com esse bicho aqui. E às vezes, por exemplo, no hebraico, não tá assim, cortar uma aliança, só tá cortar, vamos cortar. Aí se traduzisse literalmente. Como assim? Vamos cortar o quê? Um bolo? Vamos cortar o quê? Cortar o papo? Tem que cortar. Até anotei aqui um exemplo em... 1 Samuel 11:1 tá cortar uma aliança. E 11:2 já fala só de cortar. Isso no original, tá? Claro que não tá assim na tradução. Por quê? Porque, como é para se comunicar comigo, que não sei nada desse negócio, não dá para o tradutor fazer o que o pessoal dos Targuns lá fizeram, ficar explicando tudo. Então, o que ele faz? Ele vai traduzir curto e reto aquilo que eu consigo entender. Mas o estilo que a gente tá falando, né? Que é equivalência formal, ele já tem um trabalho a ser feito. Porque ele vai ter que pegar e não vai deixar exatamente a palavra. Por isso que eu falei, cortar. Não existe palavra por palavra dito. E o pessoal, mas a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, é a mais fiel. Não tem isso. Porque é o que a gente está falando desde aqui no começo, pessoal. Tem sempre interpretação do tradutor. Não tem como. E aí, então... Eles vão manter... vamos ler lá um texto. Eu vou pedir até para você abrir também. Lá em Amós. Vamos para Amós? Amós capítulo 1. Porque a gente falou exatamente isso lá no nosso episódio de Profetas Menores, o podcast número 1, né? Nós falamos exatamente
sobre essa diferença de um texto para outro, no livro de Amós, no capítulo 1, você vai encontrar lá no versículo 3. Já começa ali. E outros versículos adiante. Mas a ideia que Deus está trazendo através do profeta é espetacular para mostrar essa diferença. Como é que a gente vai traduzir? A tradução do Fábio, ela tem bastante hebraísmo. A minha tradução já não vai ter isso. O Fábio está com a nova Almeida atualizada, eu estou com a nova versão transformadora e o Vinícius está com a... Thomas Nelson. Que é a NVI, né? É a NVI essa. A NVI. E aí a gente tem aqui na Nova Almeida atualizada, embora seja uma tradução que não pode ser considerada talvez essencialmente uma equivalência formal, ela já está tentando trazer para um pensamento mais fácil de entender, ou seja, está indo para um lado do dinâmico, mas ela ainda mantém algumas coisas importantes, que é para não perder essa ideia do que o autor está escrevendo. Deixa eu abrir aqui, então, naquela que é mais equivalência formal ainda do que isso. Essas aí. Deixa eu ler então meu texto aqui, ó. Amós capítulo 1, versículo 3 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então olha aí diz assim, que por 3 e por 4. Por 3, isso é um hebraísmo, tá, pessoal? Isso é um jeito de falar, tipo, eles pecaram mais de 4 vezes. Se não explica só um pouquinho, lê de novo. Tá, por 3 transgressões de Damasco e por 4... E por 4, aqui diz assim, sim, por causa de 4. Olha, aqui já está começando a explicar, né? Ele já está começando a trazer a ideia, fica mais simples, que esse é o sentido do texto. Aí você ainda não fugiu do hebraísmo. Não. Aqui não. Na minha aqui diz, e ainda mais por 4. E ainda mais por 4. E essa já tem um cunho dinâmico bem maior. Mas que a gente ainda não falou, né? Então, olha, gente, já que a gente já está entrando na comparação... Se você ler a tua versão, já vai fazer Não, mas é que eu não falei que existe o outro tipo, que é a equivalência dinâmica. Sim. Tá? Então, nós temos 2 tipos de estilo de tradução. Equivalência formal e equivalência dinâmica. São os polos. Né? Então, quer dizer, de um lado você tem a formal e do outro você tem a dinâmica. Uma mais próxima das línguas originais e a outra mais preocupada com o leitor. Com o leitor, isso. Agora, vamos ver na NVT, justamente. A NVT. Na NVT, ela realmente traduz o pensamento, tá? Isso, é bem dinâmico, né? Assim diz o Senhor, os habitantes de Damasco pecaram repetidamente. Não fala por 3, porque ele tirou totalmente o hebraísmo. Tirou, né? Porque a ideia hebraica aqui, né? Eu não vou fazer vocês assistirem todo o episódio, mas vale a pena. Quem quiser ir atrás do episódio, né, sobre Amós. Mas é que Amós, ele fala de 3 ou 4 transgressões. Por quê? Porque 3 é a ideia de superlativo, é o grau mais alto que tem, né? Então, por exemplo, Deus é santo, santo, santo. Então, quer dizer, em português a gente fala, Deus é santíssimo. Mas quando fala 3, quer dizer que eles pecaram no limite, no grau mais alto. Mas quando diz 4... Já ultrapassou os limites, eles extrapolaram. Então essa é a ideia. Isso é um hebraísmo. Mas tá vendo que a gente só entende isso com o Fábio explicando. Porque por 3, por 4... eles pecaram só 4 vezes e Deus ficou bravo. Já ficou bravo com 4 vezes? Não é. Não Por isso que aí na tua versão diz muitas vezes. Repetidamente. Né? Aliás, desculpa, NVT. Mas a NVT, no caso, e outras, tem a nova tradução na linguagem de hoje também. Essa é bem mais dinâmica bem dinâmico. Que é um trabalho lindo para os povos, eu vou dizer assim, no caso do português, vamos falar de gente que tem dificuldade com a língua. Povos ribeirinhos, no Amazonas, povos indígenas. Pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia. Isso. Você levar isso aqui por 3 e por 4, eles não vão entender nada disso. Isso aqui é um hebraísmo. O que isso quer dizer? E aproveitando, fazendo uma homenagem aqui, porque a gente teve aula
com uma homenagem aqui póstuma, né, do Werner Kasher, foi o diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, que trabalhou responsável pela tradução na linguagem de hoje. Ele era um dos tradutores, tá, gente? Porque é sempre equipe de tradutor. Isso. Mas ele era a pessoa que coordenava a tradução. Isso, e que deu aula pra gente. Nós que a gente teve esse privilégio, que ele explicou com detalhes sobre a tradução dinâmica. É porque, inclusive, naquela época tinha um preconceito muito grande, gigantesco com a nova tradução na linguagem de hoje. E aí ele explicando pra gente, poxa, mas aí eu entendo qual que é o propósito da tradução. Porque essas traduções que são diferentes, é que elas têm um propósito. E qual era o público que ele queria alcançar, que a Sociedade Bíblica queria alcançar. Né? Então, vamos lá. Às vezes as pessoas, elas pegam assim, línguas originais e a distância da língua original. Aí eles põem aqui Almeida corrigida, Almeida revista e corrigida, tá mais perto do original. Aí vai pegar a NVT, vai por lá longe. Aí o pessoal, mas se tá tão longe do original, eu não quero ler, porque ela não tá falando nada do que a Bíblia fala. Não. Não é isso. A distância é, aqui se elimina hebraísmos. Por exemplo, né? O sistema de métrica já é do metro. Já é explicado. Medidas de capacidade, não sei o que, já está tudo em litros, não é em Homer e não sei o que. Não se fala côvado. Em Gênesis 6. Vamos lá. Gênesis 6. Aí não tem dificuldade de achar, né? Porque é bem no comecinho Imagina uma pessoa que tem um português bem simples, lê lá que foi medido em côvados as coisas. Ele não vai entender nada. Vai entender, né? Gênesis 3, né? Gênesis 6. 6, versículo 15. Versículo 15, já tá bom. Como que tá ali na tua, Vinícius? 6:15. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Isso. Como é que tá na tua, Fábio? 6:15. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Isso. Já tá tudo em metros, estão vendo? Olha como que está a revista aí atualizada. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, a altura de 30. Mas tudo é côvados. Quando eu não sei o que é um côvado, eu não faço ideia de qual é o tamanho da arca. Agora, quando uma versão bíblica pega e traduz já as medidas para mim, então o que é isso? Isso é a distância do original. Ela está distante do original, mas ela está comunicando exatamente a mesma medida, só que num sistema que eu entendo. Aliás, para quem não sabe o que é côvado, côvado é a medida do cotovelo até aqui o pulso. Tá? Então isso aqui é um côvado, que é relativo, depende do tamanho da pessoa. Exatamente. Bem impreciso. Impreciso, exatamente, mas era assim que se usavam as medidas. Diz que mais ou menos 45 centímetros, mas uma pessoa que é muito alta deve ter esse côvado maior, uma pessoa menor tem, com certeza, porque era senão... o côvado de Noé. Né? Era o côvado de Noé. Né? Exatamente. Então, vê o que quando a gente fala da distância do original, gente, é isso que a gente está falando também. Mas esses tradutores, eles pegaram exatamente a medida em côvados e trouxeram para medidas aproximadas. Aí você vai dizer, mas a dele falou 45, a dele falou 144. Gente, é porque é impreciso. É exatamente isso. O côvado a gente não sabe exatamente qual Mas tem gente que não abre mão da versão tal do João Ferreira de Almeida. Que bênção, irmão. Pode continuar continua. O problema é que ele abomina as outras. Não faça isso, irmão, porque isso é errado. Então, acontece o cara tá lendo às vezes, né? Na terceira hora do dia. 3 da manhã. Isso. 3 da manhã não é 3 da manhã. Era o dia 9. começava às 9. E aí você diz assim, terceira hora do dia, 9, 10, 11, meio-dia. Então é muito diferente você pensar de madrugada, né? Certo. E você entendeu, então, o que é essa distância do original das versões? Acho que a principal preocupação desses que são mais preciosistas teriam falar que tem alguma heresia em alguma tradução. Exatamente. Isso. Não chega. Mas sempre vai ter a interpretação do tradutor. Aí, essa tua pergunta é muito boa. Então,
Tá, e aí como é que eu faço para ter certeza, por exemplo, de que a minha versão não está contaminada? Uma coisa muito legal que nós temos em português é realmente algumas versões da Bíblia em inglês já estão vindo contaminadas por ideologias. Algumas já estão. Algumas. Em português isso não acontece. Ainda não tem uma versão oficial contaminada que você diz assim, não, essa daqui é uma versão de tal sociedade. Não, não tem. Não tem. Assim, tirando, claro, né, das testemunhas de Jeová, Sim. né? E, enfim, essa realmente é bastante contaminada. Sim. Mas as que nós temos das Bíblias protestantes e até católicas, elas não estão contaminadas por esse tipo de erro. Ideologias. Que vai, ideologia, desculpa, é isso mesmo. Que vai te causar problema. Sim. Algumas pessoas andaram falando aí, saiu um vídeo que viralizou de uma mulher falando da ESV no inglês, que, meu Deus, cortou o texto de Marcos 16 e cortou João 8. Aí você fica, cara, mas peraí. E aí você abre lá a Bíblia, realmente não tá esses textos lá. E você diz, ué, mas como que aconteceu? assim? Mas tem uma razão para isso. Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento não têm esses textos. Então há uma escolha. teoria de que isso pode ter sido acrescentado depois. Só que eles estão lá, mas em notas de rodapé. Sim, ou seja, quem fez a tradução fez uma opção. Então eu vou seguir aqueles textos que não tem e vou colocar no rodapé que existem outros textos, né, outros pergaminhos, outro material antigo, só que é mais recente, que tem. Então eu fico com essa opção. Porque tudo que a gente tem hoje são cópias, é o que eu falei. Nós não temos nada da mão de João, da mão de Isaías, nós não temos isso. Isso se perdeu. Então nós temos cópias. E aí as cópias mais antigas não tinham esses textos. Então alguém acha que foi acrescentado depois. Então isso é uma tese entre os estudiosos. Só que isso está anotado em notas de rodapé. Isso é legal que então varia com relação principalmente aos copistas. E é interessante falar que a Bíblia é o material mais bem registrado da história, né? Que muito bom você ter falado isso. Existem muitas cópias assim que traz uma riqueza já até para a tradução. Exatamente. Se a gente for pegar literaturas antigas, clássicas, tem muito, mas assim, não é infinitamente, mas vamos lá, muito menos material para o tradutor antigo para fazer comparações. A Bíblia é muito rica nesse sentido. A Ilíada de Homero, né? Sim. Por exemplo, ela tem muito menos cópias antigas do que a do Novo Testamento, por exemplo. Sim, exatamente. Se eu não me engano, se eu estiver falando alguma coisa errada, pode corrigir aí nos comentários. Isso. Aproveitar aqui e dizer uma coisa, porque tem, às vezes, uma outra denominação que é apegada demais a uma versão. E por que isso? É justamente pela teologia sistemática que ela apoia. Então, ela chega quase que a abominar outras traduções. Quando, na verdade, a Bíblia, ela mesmo se explica, vamos dizer assim, ela dá apoio para textos mais obscuros. A gente não tem que ter medo de versões. Então, se você tiver apego a determinado pensamento e naquela versão não traz para você aquilo que você quer, aí você vai ficar fazendo preferências, né? Vai dizer, não, eu acho que o certo, mais certo é aquela. Mas não é a verdade. Dentro ainda da tua primeira pergunta, né, antes dessa tua colocação dos copistas, eu queria trazer uma coisa bem interessante aqui que eu aprendi com esse livro. É o Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, de John Walton. Eu gosto muito desse autor, tá, gente? Realmente ele é muito bom. Ele fala aqui a respeito de um esclarecimento que a arqueologia trouxe e que a gente vai perceber que algumas traduções não atualizaram e outras já atualizaram. Então vamos lá. Ele diz aqui: por exemplo, depois de Jerusalém ter sido sitiada pelos assírios, Senaqueribe envia seus representantes para apresentar as condições de paz ao rei Ezequias. Os oficiais são referidos como Tartã, Rapsares e Rapsaque. Em muitas das nossas versões, esses termos são tratados com nomes próprios,
Entretanto, o estudo comparado pôde esclarecer que esses são títulos de oficiais importantes, resultando assim na tradução. Aí a gente vai ler da NVI, que já veio corrigida. O que isso quer dizer, gente? Quando esse processo de Bíblia, de tradução da Bíblia começou, lá atrás, com Targum, com a Septuaginta, com tudo isso que a gente já veio falando aqui, não havia documentos assírios antigos. Eles estavam todos enterrados nas areias do templo, lá no meio do Irã, do Iraque. Primeiro abandonados, né? Depois, com o tempo, eles foram se perdendo e sendo enterrados, né? Gente, pra vocês terem uma ideia, as muralhas da Babilônia estavam todas enterradas. As pessoas chegavam... Foi abandonado e com o tempo a própria terra vai sedimentando e vai criando camadas até que ele fica debaixo daquilo tudo. Então aí o por exemplo, quando começou a se descobrir as muralhas da Babilônia, as coisas da Babilônia, porque as pessoas liam a Bíblia, Daniel e outros textos que falam sobre a Babilônia e ria. Não, a Babilônia é um mito. Esse negócio invenção. Não, porque ninguém tinha achado. Quando começou a achar, poxa, parece que esse negócio da Bíblia é sério. Foi no final do século XIX. Ou seja, 100 e poucos anos só. E aí começou a se desenterrar um monte de documentos que provavam a Bíblia, inclusive, né? Com menção de reis judeus, e aí judeus mesmo. Textos, né? inclusive? Textos, inclusive. Por exemplo, o rei Joaquim, ele foi levado como cativo para a Babilônia, e depois que Nabucodonosor morreu, o neto dele, na realidade, porque não foi o filho, foi o neto dele, recebeu Joaquim na corte e destinou, a Bíblia fala isso, destinou uma porção diária de alimentação para ele. Ele ia ser tratado como um chefe de estado, um rei mesmo, né? Exilado, mas um rei, né? Achou-se e eu vi isso, porque a gente esteve no museu lá em Berlim que tem os restos da Babilônia. É um tablet desse tamaninho assim, tablet de argila, né? Não é esse da Samsung. Não é o tablet tablet não é da touch. Aliás, não podia touch de jeito nenhum. Essa foi boa. Bem tiozão. Argila, né? E tava escrito lá o nome de Joaquim e a porção diária que o rei destinou para ele. Mas isso era um escrito da Babilônia, isso não era um escrito da Bíblia. O documento avaliado isso, tem ideia? Nossa. Do tempo lá de seguida de Nabucodonosor, 600 e qualquer coisa depois de Cristo. Não, 400 e pouco já, talvez, antes de Cristo. Desculpa, você tá falando do quê? Da Babilônia. É isso que você perguntou? Foi. Sobre a Babilônia, de quando que era esse tablet, né? Antes de Cristo. Eu falei depois? Depois. Desculpa. Não, Antes de Cristo. Não, estão tudo confusado aqui. Então... E aí foram achados textos da Síria que falava constantemente desses termos. Tartã, Rapsaquer, Rapsares, Tartã. E aí se percebeu que isso eram patentes do exército. Não eram nomes. Não eram nomes. Isso. Abre lá pra gente primeiro ou segundo Reis 18, 17. Primeira Reis 18, 17. Delaquis, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo, com um grande exército. Então, ao invés de Tartã, Rapsares e Rapsaquer, surgiu as patentes. As graduações. Sim. Que era exatamente graduação, patente, enfim, né? Eu não entendo nada de exército, gente. No Brasil, a gente não precisa servir as mulheres. Não precisa. Pode, mas não precisa, né? Sim. Mas, enfim. E é isso, então, pessoal. Lindo, né? Para pensar em todo esse trabalho, essa riqueza, que é importante a gente saber para valorizar, mas não só, né? Para a gente entender também as diferenças. Porque se, de repente, a gente escuta uma crítica ou alguém tentando diminuir uma versão, agora você já sabe que são propósitos diferentes, né? Então eu te diria assim, irmão, ore a Deus agradecendo pelo trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, pela Mundo Cristão que trouxe a NVT, pelas editoras que trazem a NVI, pelas Bíblias católicas, enfim, todas as versões que a gente tem em português. Quando você coloca elas lado a lado, a tua compreensão realmente aumenta, tá?
Isso aí. Vinícius, ficou alguma dúvida, algum comentário? Nós temos, então, alguma versão em paráfrase, por exemplo? Muito bom, me pegou bebendo água. Temos a mensagem. É a única que realmente Bíblia é para... Viva, não. A Bíblia Viva Bíblia também. Viva. A Bíblia Viva e a mensagem, as duas são paráfrases. E o que a gente tem em português, então, é um pouquinho pior ainda, porque o Eugene Peterson, ele fez paráfrase do inglês para o inglês, e nós fizemos do inglês para o português, ou seja... Traduzimos a paráfrase. Exatamente, nós já traduzimos a paráfrase, ou seja, se a paráfrase está longe do texto original, a tradução da paráfrase fica, então, fora da curva. Mais longe ainda. Não é que não é válido, mas aí entra mais interpretação ainda. E a Bíblia Viva é a mesma coisa, também é uma paráfrase, né? É isso aí. Que legal. E o João Ferreira de Almeida, assim, quando ele foi fazer as primeiras traduções para o português, a nossa língua, onde que ele se baseou? Ele foi no original ou ele pegou alguma tradução já feita? Excelente pergunta. Porque isso daí a gente pensa assim, João Ferreira já saiu pegando o material original e traduzindo. Na verdade, não, foi uma evolução, né? Então a gente tem a primeira etapa dele, ele pegou da Reina Valera, né? Que é a versão espanhola da tradução bíblica. E só depois é que ele foi fazer revisões e usar material original. Original, exatamente. Então é uma evolução a tradução do João Ferreira de Almeida. Começou como tradução de tradução e de repente ele percebeu, não, eu preciso ir para os originais para ter... Porque, gente, sempre que tem tradução de tradução, tem perda. Aí tem perda mesmo. É o velho telefone sem fio, né? Exatamente. Então pode perder alguma coisa. Então, mas isso. A gente não pode chamar, por exemplo, a Bíblia Viva e a mensagem de traduções. Elas são versões, elas não são... Todo o resto que a gente falou aqui, NVI, NVT, NAA, ARA, RC... né? Tem a Fiel também. A Fiel, enfim, Bíblia de Jerusalém, são todas traduções. Isso. A essas outras não. Bom, interessante então ver que podemos ter futuras traduções ainda para o português que também serão boas. Exatamente. Podemos, e é maravilhoso, quanto mais tradução, melhor. O leque de possibilidade de tradução no inglês, por exemplo, que é um dos idiomas mais falados do mundo, eles têm muito mais do que nós de opções. Graças a Deus pelas opções que a gente tem hoje, né? Sim, exatamente. E é isso, né, gente? Já curtiu? Já deu o seu comentário? Já começou a seguir a gente? Vai indicar a gente para os outros, né? Isso aí. Com certeza. E nós temos no Instagram, gente, material de estudo bíblico também, tudo gratuito para vocês, @crescer e frutificar. Segue a gente lá, porque não te custa absolutamente nada. Isso aí. E nós também temos um e-book que a gente vai estar lançando já para vocês conhecerem aí sobre como estudar a Bíblia, onde eu dou todo o passo a passo, os métodos, indicação de biblioteca para você montar, para você poder estudar a Bíblia na sua casa também. É isso aí. Vinícius, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada mesmo. Você é uma parte super especial. Foi um prazer. Que legal. Para nós também. Exatamente. E, gente, próximo podcast nós vamos trazer um assunto bem legal. E, aliás, que é um assunto bem moda, né, hoje em dia. Nós vamos falar sobre as igrejas do Apocalipse. Nosso tema agora vai ser esse. Vamos seguir com o Apocalipse. Gente, como tem um livro aí que lançou, e eu gostei muito do texto, para você aprender a ler o Apocalipse com responsabilidade, porque tá cheio de coisa, né, meio fora da curva aí sendo dita sobre o Apocalipse. É isso aí. Mas aí, muito obrigado. Deus abençoe, querido, e a gente se vê no próximo podcast. Isso daí. Até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.